que nós tivemos o lançamento da pré-candidatura de Amazonino Mendes nesse fim de semana. Lançamento de uma pré-candidatura num evento bastante cheio, com bastante políticos, né? A gente destacou isso no fim de semana aqui, que ele lançou a candidatura ao lado de Arthur Neto, ex-prefeito de Manaus, que lançou a candidatura ao lado de José Melo, ex-governador do Amazonas, e também de Roberto Freire, que é o presidente nacional do Cidadania, o qual entrevistamos aqui de forma exclusiva na Band News Difusora, né? E agora, é claro, a gente vai trazer mais informações sobre esse evento. Vamos lá. Rafael, eu achei que o tom do discurso que foi escolhido ali, a gente falou já no resumo do final de semana, a organização, pouca gente, né? Não é pouca gente para eventos de candidatura de governo, mas ele é natural do processo em função de eles não serem candidatos da máquina, que conseguem movimentar eventos e organizar dessa maneira, como acontecia quando eles estavam na máquina. Um outro detalhe foi das cadeiras que foram colocadas lá à disposição, tanto de Roberto Freire, quanto de Amazonino Mendes, quanto de Arthur Vigílio. No início, a Amazonino teve até uma certa resistência em aceitar sentar na cadeira, mas o Roberto Freire fez ali tomou a iniciativa de demonstrar para ele que deveriam sim sentar, que o evento seria mais longo. Eles próprios fizeram discursos mais longos. Eu destaco que tanto a fala do representante nacional do PSDB, quanto a fala do Roberto Freire, quanto a própria fala de Arthur Vigílio, deram um aval maior para o lançamento da pré-candidatura de Amazonino Mendes, dizendo que sim, que é para valer, que está tendo o apoio desses dois partidos que iniciam essa federação a partir desta semana. Eles falam até que aquele ali era o marco inicial da federação. E, para o discurso mais longo, altamente pesado, de cobrança, de raiva, direcionado a um nome. Wilson Lima, governador Wilson Lima, né? Todo tipo de adjetivo pejorativo em relação ao Wilson Lima, desde Pinóquio, que ele tem se retirado da vida política e também do convívio. O Amazonino chegou a falar nesse ponto, que se retirado do convívio com a sociedade, relembrou as operações da Polícia Federal que foram bater na porta do governador, disse que ele, com tanto tempo de vida pública, isso nunca aconteceu e ele só tem 2 anos, isso já aconteceu várias vezes, e ambos relembraram os episódios em que os amazonenses passaram terríveis aflições, tiveram desassistência nos hospitais públicos, enquanto a administração do Wilson Lima era alvo de noticiário nacional e internacional por causa da compra irregular de respiradores, por causa também do problema da falta de oxigênio. E também relembraram a atuação recente do governador em relação ao IPI, em relação à Zona Franca de Manaus, a demora para protocolizar um recurso judicial, quando outras pessoas, a gente até falou isso, que isso poderia ser um dano que os adversários estavam observando, lembra que nós tratamos isso na coluna, e que outros tomaram a iniciativa. Claro que eles não deram louros aos outros, que também foram atacados, porque também são adversários, mas colocaram ali em relevo, na opinião deles, uma característica para o Wilson Lima, que não é positiva frente à administração, para fazer comparação ao que eles dizem ter sido quando foram administradores do governo e da prefeitura. Esse é um dado importante a gente observar, porque ele dá um tom, ele demonstra, você vê que são 2 nomes, e há outros adversários também que foram sufocados no período do final da troca partidária. O Wilson Lima cresceu bastante, demonstrou a força dele e também um outro momento em que está se apropriando do que representa e como utilizar essa máquina, que tantas vezes os outros utilizaram contra seus adversários. Eles ficaram bastante atrofiados, bastante sufocados nesse período. Então, a gente percebe pelo tom e pelo discurso que contra a máquina eles vêm levantando um debate, trazendo temas que são altamente doloridos para a população e que devem, sim, estilhaçar o vidro, devem fazer com que atinja o governador. O governador, provavelmente, politicamente, deve estar se preparando. Imagino que deve estar se preparando, porque ele não deve estar esperando flores dos adversários diante de tudo que aconteceu e diante do que representa essa eleição.